Então, para começar esse mergulho profundo de hoje, eu queria que a gente fizesse um exercício mental. Vamos imaginar a seguinte cena, tá? Um palco de teatro colossal, tipo, dramaticamente iluminado. Visualizo perfeitamente. E os atores estão lá, vestindo aqueles trajes de época absurdamente pesados, sabe? Camadas e mais camadas de veludo escuro, corpetes super apertados, aquelas perucas sufocantes. Nossa, só de ouvir já dá falta de ar. Sim, total. E eles estão no meio do palco recitando falas hipercomplexas que eles decoraram exaustivamente durante meses. E olha, é uma obra de arte. Lindo de se ver por, digamos, umas 2 horas. Exato. 2 horas é o limite tolerável. Pois é. Mas agora vem a provocação. Imagina como seria viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando esse exato figurino pesado, sob essas luzes super quentes que derretem a maquiagem e morrendo de medo de esquecer a próxima linha do roteiro e arruinar a peça inteira. Olha, é uma imagem terrível. Soa como uma receita perfeitamente arquitetada para um colapso nervoso, né? Uma exaustão absoluta. Porque, do ponto de vista biológico, manter esse nível de hipervigilância ininterruptamente é algo completamente insustentável para o nosso corpo. E é exatamente com essa imagem, com esse peso enorme, que a gente dá as boas-vindas a quem acompanha a gente hoje. O nosso mergulho vai dissecar um tema que, na grande maioria das vezes, é tratado com muita superficialidade. Nós vamos falar sobre autenticidade no comportamento. Um tema fascinante, aliás. Muito. Mas a nossa missão aqui hoje é fazer algo bem radical com essa palavra, sabe? A gente vai retirá-la daquele pedestal empoeirado dos conceitos filosóficos intocáveis, resgatar ela daquelas frases feitas de autoajuda que, convenhamos, não significam muita coisa na prática. As famosas frases de calendário. Exatamente. E vamos analisá-la pelo que ela realmente é, ou seja, uma ferramenta estritamente pragmática, um mecanismo brutal de sobrevivência, de eficiência social e principalmente de redução de atrito. E essa mudança de paradigma é o que torna a nossa análise de hoje tão interessante. Porque, historicamente, a sociedade trata a autenticidade meio que como uma virtude moral, né? Sim, como se fosse um dom. Isso. Como se fosse uma aura de pureza que apenas algumas pessoas superiluminadas possuem. Mas quando a gente olha para a literatura comportamental e psicológica que estamos cruzando aqui, percebemos que a autenticidade é, na verdade, uma engrenagem prática. Muito prática mesmo. Como assim, engrenagem prática? É que quando o indivíduo age de forma autêntica, o que acontece lá no nível do sistema nervoso das pessoas ao redor é que cessa imediatamente o envio de sinais contraditórios. E essa ausência de contradição, do ponto de vista evolutivo, é a base fundamental para que o cérebro humano consiga construir confiança. Ok, vamos desempacotar isso, porque esse conceito de sinais contraditórios me parece ser o grande cerne da coisa toda. Com certeza é. Sinais contraditórios seriam tipo aquela situação clássica onde alguém cruza os braços, trava o maxilar, adota um tom de voz super gélido e diz: "Não, imagina, tá tudo ótimo." Exato. Tipo, a boca fala uma coisa, mas o corpo inteiro tá gritando o oposto, né? É o exemplo perfeito. Porque o cérebro humano é essencialmente uma máquina de detectar padrões e ameaças. Através de um processo que a gente chama de neurocepção, nós estamos constantemente e de forma inconsciente escaneando o ambiente em busca de perigo. É o nosso radar interno. Isso. Então, quando a linguagem verbal de uma pessoa não bate com a linguagem não verbal dela, o sistema nervoso de quem está assistindo essa cena entra em alerta máximo. O cérebro não sabe em qual sinal ele deve confiar. Nossa, faz todo sentido. Então ele assume por padrão que há um perigo oculto ali. É por isso que a gente sente aquele desconforto visceral perto de pessoas que são excessivamente polidas, sabe? Aquela pessoa perfeita demais, mas que soa meio falsa. A autenticidade elimina totalmente essa dissonância. Caramba, isso é muito revelador. Mas assim, eu quero ver como isso sobrevive no mundo real. Porque, tipo, na teoria é tudo lindo. Mas vamos pegar esse conceito e jogar ele diretamente num ambiente onde essa máscara de veludo costuma ser mais espessa, mais pesada e muitas vezes exigida por contrato.
O mundo corporativo. O mundo corporativo, exato. A liderança. Como é que a ausência de sinais contraditórios funciona de verdade na sala de reuniões? Olha, no ambiente de trabalho, essa mecânica se traduz naquilo que a gente chama de segurança psicológica. Pense na figura de um líder. O modelo antiquado de liderança exige que essa pessoa seja um farol de perfeição inabalável, né? O super-herói corporativo. Exato. Mas imagina um líder que, diante de toda a sua equipe, senta na cadeira e diz abertamente, tipo, pessoal, eu tomei uma decisão terrível no último trimestre, analisei mal os dados e aprendi isso e isso com a minha falha. Uau. E literalmente tira a armadura na frente do exército inteiro. Ele tira a armadura e o que acontece logo em seguida é o grande pulo do gato. A velha escola corporativa diria que ele perdeu o respeito da equipe. Diriam que ele demonstrou fraqueza. Sim, mas a psicologia comportamental mostra que o resultado prático disso é, na verdade, a remoção de um peso esmagador dos ombros da equipe inteira. Quando o líder admite o erro sem subterfúgios, ele está sinalizando para o sistema nervoso coletivo do grupo que errar não é fatal. Nossa, e a consequência imediata disso deve ser libertadora. Muito. Os liderados possam se sentir seguros para admitir os seus próprios erros logo no início de um projeto. Eles param de tentar esconder uma falha pequena, sabe? Até que ela se transforme numa catástrofe financeira ou operacional irreparável. O que, no fim das contas, cria uma cultura de aprendizado real, não apenas aquele pôster bonito colado na parede da empresa. Exatamente. E isso me faz pensar muito na questão do feedback. Porque todo mundo que já pisou no escritório conhece a famigerada técnica do feedback sanduíche. Ah, o clássico feedback sanduíche. Pois é. Aquela estratégia onde o gestor te chama, faz um elogio meio genérico, aí insere a crítica brutal bem no meio e termina com outro elogio vazio só para tentar amortecer o golpe. Gente, é uma tortura. A gente já percebe a artimanha antes mesmo da pessoa terminar a primeira frase, né? E isso ilustra perfeitamente porque táticas não autênticas falham miseravelmente. O feedback sanduíche é percebido pelo nosso cérebro como manipulação pura. O colaborador não absorve o elogio porque sabe que é falso e automaticamente fica na defensiva em relação à crítica. Totalmente armado. Em contraste com isso, um líder autêntico opera com uma empatia direta. Ele diz algo como: olha, o seu crescimento nesta empresa é genuinamente importante para mim, e é por isso que eu preciso te apontar que a sua desorganização neste projeto específico está limitando o seu potencial. Sabe o que essa diferença me lembra? É exatamente como tentar assistir a um filme em altíssima resolução, tipo um 4K, só que usando uma conexão de Wi-Fi com muita interferência. Como assim? É que a inautenticidade no ambiente de trabalho funciona como essa interferência de rede. As intenções do líder, que seriam os pacotes de dados, chegam totalmente fragmentadas para a equipe. Nossa, genial essa analogia. Né? O cérebro do funcionário que está ouvindo aquele feedback sanduíche fica, carregando, tentando decodificar a mensagem, pensando, peraí, ele elogiou a minha apresentação, mas disse que meu relatório está horrível. Qual é a verdadeira intenção aqui? Ele vai me demitir? E isso causa um lag enorme, um atraso gigantesco na construção da confiança. O Wi-Fi da relação fica caindo o tempo inteiro. Essa é uma excelente forma de visualizar o custo cognitivo da coisa. Quando os pacotes de dados da comunicação chegam fragmentados, a energia mental que deveria ser gasta no trabalho criativo passa a ser gasta na decodificação das intenções ocultas do chefe. É um desperdício. Mas espera aí, a gente precisa traçar um limite aqui. Se eu sou uma gestora e a apresentação de um membro da minha equipe foi um desastre absoluto, ser autêntica significa que eu posso simplesmente levantar, bater na mesa e dizer, olha, isso foi um lixo e a sua voz me irrita? De jeito nenhum. Porque, convenhamos, dizer tudo o que vem à cabeça no meio do escritório parece um atalho, mas é um atalho direto para o Departamento de Recursos Humanos e para uma demissão por justa causa. Essa provocação é vital para nossa análise, porque ela nos leva direto para o que a literatura chama de paradoxo da autenticidade. Existe um abismo de diferença entre ser autêntico e ter uma total falta de educação, o que muita gente chama, de sincericídio. Sincericídio, eu adoro esse termo. Pois é,
A verdadeira autenticidade não é uma licença poética para você sair falando sem filtro, movido por impulsos emocionais momentâneos. Trata-se de garantir que o que está sendo expresso seja honesto e, acima de tudo, ancorado em integridade. A comunicação autêntica leva sempre em consideração o contexto, o limite daquele ambiente e o respeito pelo outro. Ah, entendi. Então a diferença fundamental aí é intencionalidade. O impulso é puramente reativo, enquanto a autenticidade é consciente da sua própria responsabilidade naquele espaço. Precisamente. E tem um conceito brilhante sobre isso, chamado disposição para receber uma lesão social, que foi cunhado pelo especialista em comportamento Chase Hughes. Lesão social? Isso. Pensa num professor universitário no meio de uma aula hipercomplexa, ou num cirurgião super experiente discutindo um caso clínico. Se um aluno ou um médico júnior faz uma pergunta capciosa e o especialista responde, "Sabe de uma coisa? Eu não faço a menor ideia. Vamos ter que pesquisar isso juntos." Esse profissional está se expondo voluntariamente ao risco de uma lesão social. Ele poderia ser julgado como incompetente ali na hora. Sim, ele abriu totalmente a guarda, expôs o pescoço. Exatamente. Mas o paradoxo fascinante da biologia humana é que essa exposição voluntária não gera desprezo. Ela gera o que o Hughes chama de microconformidade. Microconformidade interessante. Quando um grupo vê alguém que tem autoridade suficiente para bancar a própria ignorância sem entrar em pânico, o instinto primitivo do grupo é se alinhar a essa pessoa. A equipe confia infinitamente mais nesse indivíduo do que naquele líder robótico que gasta uma retórica vazia de 20 minutos só para não admitir que não sabe a resposta. É quase como se a armadura, ou seja, essa busca implacável por parecer invulnerável o tempo todo, criasse uma distância intransponível, né? Com certeza. E trazendo isso para os ambientes de saúde mental ou até para a educação escolar, a gente esbarra naquilo que o Carl Rogers, que é um dos pioneiros da psicologia humanista, chamava de presença e congruência. Sim, Rogers entendia perfeitamente que a cura e o aprendizado dependem da conexão humana real. Imagina um terapeuta que teve um dia péssimo, está visivelmente exausto, mas tenta manter a força, aquela postura clássica do analista impassível. O paciente percebe a tensão na hora. Ah, com certeza, o ar fica denso. Agora imagina se esse profissional valida honestamente o que está rolando ali na sala, dizendo algo tipo, "Peço desculpa se eu pareço um pouco disperso hoje, estou lidando com um cansaço físico bem forte, mas eu estou totalmente focado em você." Ao fazer isso, respeitando os limites éticos do espaço clínico, claro, ele quebra na hora a barreira do especialista inalcançável. Ele humaniza o espaço. E eu fico imaginando que, lá na cabeça do paciente, a lógica seja algo como: bom, se a pessoa que está sentada na minha frente, que é a autoridade aqui, não está usando uma armadura impenetrável, então é seguro que eu também abaixe as minhas defesas. Exato. Isso destrói aquela ansiedade de performance. O aluno para de tentar impressionar o professor e foca em aprender de verdade. É muito contraintuitivo, mas mostrar as rachaduras na armadura consolida a autoridade em vez de destruí-la. Solidifica a autoridade porque demonstra uma confiança muito silenciosa e profunda. A pessoa que não precisa de uma couraça para se proteger no mundo prova que tem recursos internos sólidos para lidar com a realidade. Uhum. Mas olha, aqui a gente chega num ponto de virada crucial da nossa análise. Porque no trabalho, por mais complexo que seja, a gente tem regras bem claras. Temos contratos, temos limites corporativos, manuais de RH. Sim, o ambiente é contido. Olha, e quando o expediente acaba? Tipo, se a ausência de armadura é o que faz as engrenagens das relações girarem suavemente, o que acontece quando a pessoa leva esse figurino pesado de veludo, lá do teatro, para dentro de casa? Quando a performance continua no jantar de família ou no casamento? Olha, aí nós entramos num território muito mais sombrio. Porque nas relações íntimas e familiares, a inautenticidade cobra os juros mais altos que a mente humana pode pagar. O psicanalista Donald Winnicott tem um trabalho seminal sobre isso, onde ele divide o nosso funcionamento entre o verdadeiro self e o falso self. Falso self. Isso. O falso self é essencialmente uma máscara de adaptação defensiva. É uma persona criada lá na infância ou que foi moldada pelas expectativas da sociedade, desenhada quase que exclusivamente para agradar,
para não causar problemas, para garantir que o indivíduo não seja rejeitado de forma alguma. Entendi. É o personagem perfeito, né? O filho perfeito, o cônjuge impecável, que nunca reclama de nada. Exato. Mas sustentar esse falso self ativo exige uma quantidade colossal de energia psíquica. É um esforço monumental de supressão de vontades. E isso gera o que a gente chama de dívida da máscara. E o impacto disso na intimidade é absolutamente devastador. Nossa, por quê? Porque se um indivíduo passa anos a fio usando essa máscara de perfeição complacente dentro de casa, e o parceiro dele ama essa máscara profundamente, cria-se um buraco negro emocional. Caramba. No fundo da própria mente, a pessoa sabe que a devoção do parceiro é direcionada a um fantasma. O eu real e autêntico dela nunca foi visto, nunca causou atrito com ninguém e, portanto, nunca foi verdadeiramente amado. É uma solidão muito profunda vivida a dois. Nossa, isso muda completamente a perspectiva da coisa. É meio que a tragédia absoluta de você ser super ovacionado por uma plateia enquanto você sofre asfixiado no palco. Você não sente o conforto do afeto porque sabe que o afeto não é pra você, é pro figurino de veludo que você tá vestindo. Exatamente isso. E para trazer isso para o campo prático do nosso dia a dia, como é que essa dívida da máscara se manifesta, tipo, numa terça-feira à noite comum, depois de um dia de trabalho super longo? Se manifesta, por exemplo, na clássica agressividade passiva. A pessoa que opera pelo falso self tem um pavor gigantesco de expressar qualquer necessidade que possa desagradar o outro. Então, ao invés de falar o que quer, ela simplesmente atua. Atua como? É aquele indivíduo que começa a lavar a louça, batendo as panelas, fechando as portas dos armários com força bruta, suspirando de forma dramática pela casa inteira, só esperando que o parceiro adivinhe magicamente o motivo daquela raiva silenciada. Meu Deus, é aquele clássico não aconteceu nada dito com ódio de 1000 sóis. Perfeito, é isso mesmo. E é exaustivo para os dois lados. Já a pessoa que exercita a autenticidade abdica totalmente desse jogo de adivinhação emocional. Ela entende que tem o direito fundamental de ter limites e diz de forma direta e calma, sabe? Tipo, olha, eu tive um dia insano, tô me sentindo sobrecarregado agora e preciso de 20 minutos de silêncio absoluto no quarto. E o que acontece? O ciclo infernal de ressentimento é quebrado na raiz. A relação ganha algo fundamental que se chama previsibilidade. É a mesma mecânica por trás do ato de dizer não, né? Tem aquela situação super universal, surge um convite para um jantar ou um evento social e a pessoa está destruída de cansaço. Mas, por puro medo de não ser legal ou de decepcionar os amigos, ao invés de simplesmente dizer obrigado, mas hoje não, ela começa a inventar uma desculpa hollywoodiana, sabe? Nossa, clássico. Cria uma história maluca sobre um vazamento no encanamento, um parente distante que ficou doente, e aí ela passa as próximas 5 horas no sofá tensa, com medo de ser pega na mentira, monitorando todas as redes sociais para não ser desmascarada por alguém. É um sofrimento auto-infligido, né? O custo cognitivo dessa mentira social é brutal para o nosso cérebro. Eu adoro usar a metáfora do navegador de internet para explicar isso. Sustentar esse falso self, essas desculpas esfarrapadas e as agressividades passivas é exatamente como deixar umas 50 abas pesadas abertas no navegador do seu computador ao mesmo tempo. Boa. Visualmente, a tela que você está mostrando para a sociedade ali na frente pode até parecer super limpa, com papel de parede bonito, sereno, mas por dentro o processador está fritando. A memória RAM está esgotada. Sim, a ventoinha está gritando de tanto trabalhar. A sua energia psíquica, a sua bateria interna está sendo drenada violentamente lá em segundo plano, apenas para processar e manter de pé todas essas narrativas paralelas e mentiras. É uma representação visual brilhante da dívida da máscara. E a beleza pragmática de aprender a dizer um não de forma autêntica e sem culpa é que ele funciona como uma espécie de certificado de garantia para o seu sim. Como assim certificado para o sim? Pensa bem. Se o grupo social de um indivíduo sabe que ele é capaz de dizer não vou com total tranquilidade quando está cansado, esse grupo abandona a paranoia da dúvida para sempre. No dia em que essa pessoa finalmente diz sim, eu quero muito ir, todo mundo sabe que é um desejo 100% verdadeiro. A transparência limpa os ruídos daquela relação. Só que isso nos leva para um gargalo inevitável.
Quando a gente incentiva que as pessoas abandonem a agressividade passiva e comecem a expressar suas necessidades reais e a colocar limites claros, nós estamos basicamente pavimentando a estrada para o conflito. Inevitavelmente. Se nós temos duas pessoas reais, sem máscaras e com vontades próprias interagindo no mesmo espaço, elas vão, hora ou outra, bater de frente. Então, como é que a autenticidade muda a anatomia de uma briga? Ela muda o foco principal da disputa. A resolução de conflitos entre pessoas autênticas tende a ser surpreendentemente mais curta e limpa. Porque, durante um atrito, nosso corpo é rapidamente inundado por cortisol e adrenalina, acionando o instinto primitivo de luta ou fuga. Mas a pessoa autêntica consegue separar a identidade dela do problema em si. Uhum. No meio de uma discussão hiperacalorada, ela é capaz de dar um passo atrás, respirar e dizer: olha, o meu ego está muito ferido com o jeito que você falou comigo agora, mas nós não somos inimigos, e o que importa de verdade aqui é resolvermos como vamos dividir as contas da casa esse mês. Essa é a grande jogada. A pessoa nomeia o ego. Ela tira aquele elefante gigante e invisível do meio da sala e aponta o dedo direto para ele dizendo: meu orgulho está ferido. Ao vocalizar isso em voz alta, ela desarma a bomba. O conflito deixa de ser uma disputa visceral por dominância, onde um precisa aniquilar o outro emocionalmente, e se torna o que realmente deveria ser desde o início, que é duas pessoas tentando resolver um problema logístico. Exatamente isso. A autenticidade atua como um disjuntor de segurança lá para a amígdala, que é a parte do nosso cérebro responsável pela resposta ao medo. Ela desativa o alarme de ameaça do outro indivíduo na hora. E aqui a gente chega no ponto exato em que as engrenagens da biologia, da psicologia e da história humana se encontram de um jeito incrível. Porque essa busca por entender quem nós somos de verdade, debaixo da máscara, não é uma invenção de consultores de gestão modernos, né? De jeito nenhum. É fascinante observar como grandes mentes mapearam esse exato mecanismo muito antes da gente ter ressonâncias magnéticas para provar tudo isso. Se a gente olhar para a base filosófica dessa discussão, a clareza é até assustadora. Sem dúvida alguma. A autenticidade sempre foi vista não apenas como eficiência social, mas como o próprio eixo central da condição humana. Se você pegar o Jean-Paul Sartre, por exemplo, e o conceito magistral dele de má-fé, para Sartre, a má-fé é essencialmente o auto-engano. Auto-engano. É quando o indivíduo adota papéis sociais tão incrivelmente rígidos que ele começa a mentir para si mesmo, fingindo que é apenas um objeto cumprindo uma função automática. Tudo isso para escapar da angústia assustadora que é ser livre de verdade. O que nos leva à famosa analogia do garçom de Sartre. Aquele garçom que é tão performático, que equilibra a bandeja com uma rigidez tão exagerada, tão teatral, que ele meio que deixa de ser um homem livre e se transforma apenas na ideia de um garçom. Ele se reduz a um papel mecânico para não ter que lidar com a imensidão das próprias escolhas na vida. E a gente vê isso todo santo dia, né? É o executivo que não consegue desligar o modo CEO agressivo, nem quando está brincando com os filhos num domingo de manhã no parque. Brilhante. E se avançarmos para a ciência moderna, os dados clínicos atuais mostram que essa alienação que o Sartre descreveu lá atrás tem um impacto físico imensurável no nosso corpo hoje. Sério? Físico? Sim, e é aqui que entra o trabalho revelador da Christina Maslach sobre a síndrome de burnout. A pesquisa dela simplesmente revolucionou a compreensão da exaustão profissional no mundo inteiro, porque ela provou por A mais B que o trabalho duro, o excesso de tarefas por si só, não é o que destrói as pessoas. Peraí, isso é fundamental. Você está me dizendo que o cansaço físico e intelectual não é o grande vilão principal da história do burnout? Não. O verdadeiro preditor de colapso, segundo os dados da Maslach, é o que ela define como trabalho emocional, ou atuação emocional. Atuação emocional? É o esforço crônico e diário de ter que encenar emoções que a pessoa não está sentindo de verdade, ou esconder seus valores fundamentais o tempo todo só para se encaixar numa cultura corporativa ou familiar tóxica.
Nesses cenários, o cérebro entra em colapso cognitivo total. A pesquisa demonstra clinicamente que a inautenticidade prolongada adoece o corpo humano num nível celular, elevando marcadores de estresse que levam direto à despersonalização e ao esgotamento absoluto. Ou seja, a ciência já provou que fingir ser quem você não é apenas triste, mas é uma ameaça real à saúde pública. Nossa, uau! O que obriga a gente a encarar a autenticidade não mais como um capricho, mas como uma questão de saúde preventiva, né? Exatamente. Isso me faz perceber que agir de forma genuína acaba funcionando como uma espécie de sistema de purificação sistêmica nas nossas vidas. É um filtro social orgânico e implacável, porque se um indivíduo tem a coragem de operar no mundo sem os filtros da máscara, naturalmente por uma questão de pura ressonância de valores, ele vai atrair para a órbita dele apenas pessoas, oportunidades de negócios e ambientes que se alinham à essência real dele. E olha, tão importante quanto atrair o que serve é repelir o que não serve. A autenticidade vai afastar quase que violentamente todas aquelas pessoas e dinâmicas que só estavam ali na sua vida porque se beneficiavam daquela sua máscara de complacência. Isso limpa o ecossistema social de uma forma muito eficiente, sabe? Fica na sua vida apenas o que é sustentável no longo prazo. Bom, a gente começou essa jornada desmontando a ideia de que a autenticidade era algo místico ou moral, e aterrissamos na conclusão impactante de que ela é, de longe, a maior ferramenta de design de vida que a gente tem à disposição hoje. Não é um traço genético fortuito que uns têm e outros não. É uma escolha comportamental estratégica, diária. Totalmente estratégica. Uma mecânica que corta pela raiz o atrito diário das relações, que constrói a segurança psicológica lá nas equipes de trabalho, e que garante que o nosso sistema nervoso não viva sobrecarregado tentando sustentar aquelas 50 abas abertas de mentiras sociais. É basicamente trocar o peso esmagador do figurino pela leveza da própria pele. Falou tudo. E para ancorar toda essa teoria numa prática bem tangível para quem está ouvindo, o material de hoje sugere um experimento de autoobservação que pode ser aplicado em qualquer interação imediata a partir de agora. Adoro exercícios práticos. Conta mais. É bem simples. Da próxima vez que houver a urgência de emitir uma opinião numa reunião tensa, ou ao digitar a resposta de um e-mail super complexo, basta a pessoa pausar e se fazer uma única pergunta. O que eu vou dizer ou escrever agora está ancorado naquilo que eu genuinamente acredito e observo? Ou eu estou modulando essas palavras apenas porque eu quero que eles tenham uma determinada imagem sobre mim? Nossa! Esse simples milissegundo de questionamento honesto já é o suficiente para interceptar o falso selfie antes que ele assuma o controle do teclado ou da língua, né? É como se fosse um freio de emergência para nossa má-fé. E, bom, pegando carona nos dados sombrios da pesquisa da Maslach sobre o burnout, eu acho que a gente não pode encerrar nosso papo de hoje sem colocar o dedo nessa ferida enorme do nosso cansaço contemporâneo. De fato, não podemos. Porque se a literatura médica já comprova, sem sombra de dúvidas, que a atuação emocional crônica é o combustível principal do esgotamento físico e mental humano, fica aqui o convite para uma reflexão inescapável para todos nós. Para todo mundo que chega ao final de uma terça ou quarta-feira sentindo aquele esgotamento letárgico, sabe? Aquela sensação de que a bateria da alma foi drenada até a última gota, é preciso realizar uma auditoria muito honesta sobre a origem desse cansaço. A pergunta que precisa ser feita diante do espelho no fim do dia é a seguinte: dessa exaustão monumental que estamos carregando nas costas agora, o que é, de fato, o resultado natural e saudável do esforço intelectual e físico do nosso trabalho real, e o que é pura e simplesmente o custo cognitivo de ter passado as últimas 12 horas performando um personagem sobre as luzes quentes do palco só para agradar os outros. Talvez seja a hora da gente começar a desabotoar esse veludo de uma vez por todas. Por hoje é só. Um grande abraço para quem acompanhou a gente e até o nosso próximo Mergulho Profundo.